Convido você a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, agora no capítulo 12. Nós finalizamos, o capítulo 11 semana passada, esse capítulo que era esse parênteses a respeito da fé, e agora ele começa a retomar o assunto principal da carta. E eu quero iniciar, portanto, o capítulo 12, cujo perícope vai até o final da carta, mas dando ênfase agora num dos pontos relacionados aos 3 primeiros versos. Versos que ainda nós vamos utilizar no próximo sermão, se Deus assim permitir, concluindo, portanto, o ensino desses 3 versos. Para tanto, eu convido você a acompanhar a leitura que farei de Hebreus, capítulo 12, os 3 primeiros versos. Diz assim, pois, a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai querido, louvado seja o teu santo nome, por estarmos aqui reunidos em culto, prestando ao Senhor aquilo que lhe é devido, toda a adoração. E por agora, de um modo especial, nos achegarmos diante da tua palavra inspirada, revelada pelo Senhor, para buscar nela a luz, a sabedoria, o entendimento que só dela emana, para nos conduzir a uma vida que glorifique o teu santo nome e que faça sentido para nós. Porque somente quando nos encontramos em ti é que de fato compreendemos o propósito da nossa existência. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor abra o nosso entendimento, que o teu Santo Espírito nos ilumine, trazendo a tua verdade, aplicando-a em nosso coração, e assim, ó Deus, nos conduzindo a servi-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e toda a nossa força. Pai, use-me apesar de mim mesmo, e que teu Santo Espírito me dirija para a minha própria edificação, a edificação dos meus irmãos, das minhas irmãs. É o que nós clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Amém, queridos? Eu não sei se você observou aqui no final da leitura que fizemos, que, de um modo geral, o objetivo de tudo que ele está falando é para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O objetivo geral da carta, basicamente, é essa, Se você olhar ainda no final do capítulo 10, no verso 38, quando fala que o justo deveria viver pela fé, ele diz, porque se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, daqueles que perseveram para a conservação da alma. Então, tanto para a conservação da alma, quanto para não desmaiarmos em nossa alma. Esse aqui é o paralelismo que nós vemos, tendo o capítulo 11 aqui no meio, como aquele parênteses que nós estudamos recentemente. Então, ainda em conexão com esse capítulo 11, nós temos aqui uma conjunção, que liga as duas sessões, começando o capítulo 12 com essa conjunção, portanto. A ideia é, diante de tudo aquilo que eu disse
no capítulo 11, todos os exemplos dos antigos, dos irmãos do passado, homens dos quais o mundo não era digno, diante de toda a perseverança, diante da fé desses homens, portanto, né, eu agora escrevo a vocês, que ele chama de nós, porque ele está agora se incluindo, uma vez que ele não é contado entre os antigos, que viveram antes da obra de Cristo, mas daqueles que viveram posteriormente à vinda de Cristo. Então, nessa conjunção, nós encontramos uma ligação com o capítulo 11 e agora um foco mais diretamente em nossa vida. Por isso ele usa, portanto, também nós. Da mesma forma que os citados no capítulo 11 fizeram, permaneceram, perseveraram, que também nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse é o objetivo. O exemplo dos crentes do passado que não viram a Cristo e que passaram por lutas, perseguições, dificuldades e que perseveraram por conta da fé que o próprio Deus lhes deu. E nós vimos lá 8 pontos porque que a fé era essencial. Por conta disso tudo, nós devemos correr com perseverança a carreira que Deus nos propôs. Ou seja, não desmaie, não vos fatigueis, não retroceda, não desanime. O fato de estarmos ainda aguardando o cumprimento final da promessa e a vida ser uma vida difícil, não é motivo para você desanimar da fé. E mais à frente, ele vai apresentar ainda outros motivos, e principalmente ele vai dizer, não viva em pecado. Diante de tudo aquilo que Cristo é e de tudo aquilo que Cristo fez, que ele trata nos primeiros 10 capítulos de Hebreus, mostrando que Cristo é superior sobre tudo e sobre todos, que ele é o sumo sacerdote, mostrando que ele rompeu a separação que havia entre nós e Deus, que ele nos deu acesso a Deus. Então vivamos agora com perseverança. Não venhamos nos desanimar, não venhamos retroceder, não venhamos continuar na prática do pecado, mas assumamos de fato um compromisso com aquele que nos alcançou. Esse é o objetivo da carta aos Hebreus. Tá? E aí então, aqui de um modo especial, ele diz, considerando o exemplo dos irmãos antigos, que segundo o capítulo 11, verso 2, obtiveram um bom testemunho, ou seja, foram aceitos, como sendo agora esses irmãos lá do capítulo 11, tão grande nuvem de testemunhas sobre nós, é isso que está aqui no verso 1, lá no verso 38a, homens dos quais o mundo não era digno, nós precisamos cuidar da nossa caminhada com Deus para não desanimarmos e nem mesmo retroceder na fé ou nos fatigar ou desmaiar em nossa alma. Ele vai dizer assim no início do capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, considerando ou visto que temos a rodear-nos, ou seja, que estão de olho em nós, tão grande nuvem de testemunha, então nós temos que fazer algo. E quem é, ou quem são, quem é essa grande nuvem de testemunha do que ele está fazendo? Por conta dessa conjunção, portanto, refere-se a todos aqueles que foram citados no Antigo Testamento, ou todos os crentes do Antigo Testamento que obtiveram bom testemunho. Tanto Abel, quanto Enoque, quanto Noé, quanto Abraão, quanto Moisés, e todos aqueles que foram citados na parte final, Josué, Raabe, também outros que ele sintetiza no verso 32, se você quiser ver aí no verso 11, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, e todos aqueles que indiretamente ele também citam, referindo ao meio pelos quais foram ceifados dessa vida. Então nós vemos, irmãos, que esta é a grande nuvem de testemunho. Só que essa grande nuvem de testemunho não está aqui para nos animar, como muitos pensam. É lógico que isso está embutido. Mas o principal termo usado aqui aponta para uma situação, eu vou falar daqui a pouco, jurídica. Essa grande nuvem de testemunha
na verdade, não serve tão somente para te motivar a não desanimar da fé, mas serve principalmente para dizer o seguinte: nós que não vimos Cristo, nós que estávamos apenas na expectativa da vinda do Messias, nós perseveramos até o fim. Então agora nós estamos de olho em você, para ver se você vai aguentar, porque você é mais privilegiado do que nós. É uma grande nuvem de testemunhas, e o termo testemunha aponta aqui não para te incentivar, mas testemunhas para servir de um peso contra você. Porque se eles, sem ver a vinda do Messias, a obra de Cristo, a ressurreição e toda a obra do início da era cristã perseveraram, o que conta a respeito de você? Qual solução teria para você? Nós somos mais beneficiados, é isso que o autor está falando. Lembre-se que o propósito da carta aos Hebreus é apresentar uma exortação a perseverar na fé e na prática cristã e não retroceder nem para o judaísmo e muito menos para a descrença, ou seja, apostatar ou desistir da fé. Isso ele vai falar desde o começo, lá em Hebreus capítulo 2, verso 1, capítulo 3, 6, verso 14, capítulo 6, capítulo 10. Também aqui ele reforça a ideia de que o nosso objetivo é correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando então para o contexto, segundo o autor, a sua exortação, que ele fala que é resumida, né, nesses 13 capítulos, visa dar mais firmeza aos verdadeiros cristãos. A razão da carta é que os cristãos perseverem firmes e fiéis na fé e na prática das verdades ouvidas, jamais se desviando delas. Observe que essa frase, ou essas expressões, é justamente o que está escrito no capítulo 2 de Hebreus. Volte aí algumas páginas, acompanhe comigo o verso 1 de Hebreus. Verso 1 do capítulo 2 de Hebreus. Ele vai dizer assim: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então esse é o objetivo, que nós possamos abraçar com toda a nossa força as verdades primeiramente reveladas em Cristo e depois pelos apóstolos, é isso que o capítulo 2 vai dizer, para que delas jamais nos desviemos, ou para que não retrocedamos, para que não abandonemos, como lá no capítulo 10 diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas que permaneçamos perseverantes, fiéis até o fim. O motivo, portanto, apresentado para tal perseverança é a própria pessoa de Jesus Cristo, a sua obra e a fidelidade do próprio Deus, que nos é dito aqui que não pode mentir. Jesus, voltando aqui para Hebreus capítulo 12, não é apresentado simplesmente como mais um exemplo, né? Como infelizmente aí sugere o título que deram. Mas Jesus é muito mais do que um exemplo a ser seguido. Ele não é colocado no mesmo patamar de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Josué, Rabi. Ele não é colocado. Mas aqui Jesus, ele é citado e apresentado como sendo o autor e consumador da fé. Ou seja, é mais que um exemplo. Veja o que ele diz aí, volte seus olhos, no capítulo 12 ainda. Então ele diz que, já que nós temos os exemplos dos irmãos do passado, não venhamos a fatigar, desmaiar, mas corramos com perseverança a carreira. E aí ele diz, olhando firmemente para o exemplo de Jesus? Não. Olhando firmemente para o autor e consumador, o começo e o fim da nossa fé.
Essa é a ideia que nos é apresentada aí. Então, nesse sentido, irmãos, nessa transição aqui na carta, né, saindo do parênteses do capítulo 11 e voltando ao tema propriamente, o autor nos encoraja e adverte sobre a necessidade da perseverança na vida cristã. E depois ele vai começar a trabalhar, inclusive nesses versos que já lemos, o modo como você vai perseverar, o como você vai perseverar. Hoje, nós vamos focar, obviamente, a necessidade da perseverança na vida cristã. E aqui, inclusive, não sei se na sua Bíblia, dependendo da sua tradução, o termo traduzido aí por corramos com perseverança pode ser traduzido, porque a palavra ou a expressão grega assim o faz em outros lugares, como paciência. Não sei se alguém aqui tem uma tradução nesse sentido, mas corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, pode ser traduzida essa perseverança como paciência na ideia de resistência, constância, com continuidade paciente. A ideia é que a carreira cristã é cheia de obstáculos. Talvez a ideia aqui do autor, a carta aos Hebreus, seja a mesma que Paulo utiliza em alguns momentos, né, usando a vida do atleta como metáfora, como analogia. E muito provavelmente essa corrida é uma corrida de obstáculo e não é uma corrida de tiro rápido. É uma corrida de longa distância. Por isso não adianta você sair correndo rápido no começo, porque você vai fatigar, você vai cansar. E assim muita gente faz na vida cristã. É alcançado pela graça de Deus e parece que ele está num tiro rápido de 100 metros. E durante todo o tempo que ainda não era cristão, ele quer fazer tudo que ele não fez agora de uma maneira instantânea. E pouco tempo depois dessa correria inicial, ele já desanima, ele já entra em canseira, ele fatiga, e aí ele desanima, e acaba às vezes até mesmo abandonando a fé. A carreira cristã nos é apresentada como uma maratona, nos é apresentado como uma corrida de longa distância, onde você tem que correr com paciência, ou como foi traduzido, com perseverança. Não pode oscilar muito. Não adianta sair correndo muito rápido no começo, porque vai faltar fôlego no final. Mas ao mesmo tempo não adianta você ir fazendo marcha no começo, porque aí você não chega na frente lá. Tem que ser algo constante. Essa é a analogia, essa é a figura apresentada aqui. O que se espera, então, portanto, é que como crente nós saibamos que a caminhada é uma caminhada razoável. E que para não cansarmos, não nos fatigarmos e assim desmaiar, por isso é a ideia, né? Imagine essa analogia, uma maratona, onde você como um atleta sai loucamente, né, correndo com todas as forças que você tem nos primeiros metros dessa grande maratona, e de repente você usa todas as suas forças, a oxigenação do seu músculo já, então no meio já começa a falhar, as cãibras começam a aparecer e você então fatiga. E o que é pior, está próximo da linha de chegada, você já avista a linha de chegada, mas o cansaço é tão grande, porque você correu de uma maneira desordenada, sem paciência, que você acaba desmaiando. Esse é o termo que é usado no final aqui. Então, para não cansar, para não fatigar e não desmaiar, corra com paciência, corra com perseverança. Então ele vai dizer da necessidade dessa paciência, a necessidade dessa perseverança na corrida, na carreira que nos está proposto. Veja que ele já diz, corramos. Você precisa estar num ritmo, mas esse ritmo não pode ser louco. Esse ritmo ele tem que ser constante. Tudo bem? É nessa primeira ênfase que vamos dar então. Então, tratando
da necessidade dessa paciência ou dessa perseverança, e aí temos expressões, né, e afirmações chaves, nós vemos que a perseverança na carreira, nessa maratona cristã, ela é necessária por alguns motivos. O primeiro, por que você tem que correr com essa paciência, com essa constância, com essa resistência? Primeiro porque, como eu já disse, nós temos um grupo bem-sucedido observando-nos. Essa tão grande nuvem de testemunhas. Então, o primeiro motivo que aponta aí da necessidade da perseverança é que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E essa testemunha aqui é a mesma expressão grega usada para uma testemunha judicial. Então, por isso que eu disse já na introdução que o fato da vitória e do sucesso dos antigos em perseverar na fé, mesmo não tendo visto a Cristo, serve para nós não de motivação, mas serve para nós de um peso judicial. Se eles conseguiram, não tendo o cumprimento da promessa que nós vimos, que foi aperfeiçoada em nós, ou na nossa geração, então, meu amigo, não reclame da corrida. Não canse, não desmaie, não se esmoreça e não retroceda. A perseverança se constitui uma necessidade sobre a minha vida e sobre a sua, porque alguns do passado já obtiveram esse sucesso, essa vitória. Não que estejamos em competição, mas a vitória deles serve de testemunho, e testemunho judicial para dizer, se eles conseguiram, por que você não conseguiu? Você que veio depois do cumprimento da promessa, você que tinha a Bíblia revelada pelo Filho, a expressão exata do ser de Deus, você que tem Jesus Cristo como sumo sacerdote que adentrou o santuário celeste e que está sempre pronto a te socorrer no momento oportuno. Você que já vive dentro de um contexto como sacerdote em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e tem livre acesso ao trono de Deus. Você que tem todos esses benefícios em Cristo, benefícios esses que a grande nuvem de testemunha não tinha, e eles conseguiram, como que você agora vai chegar e dizer, eu não perseverei porque estava difícil? Estava difícil para eles, que não tinham todo esse aparato da equipe técnica para te suprir nos momentos de dificuldade, para ser socorro no momento da tentação, para ser o amparo no momento da adversidade, para ser de fato aquele que te anima e que te sustenta como a fonte, o início e o fim da sua fé. O autor e consumador. Então a necessidade de permanecermos firmes na fé, irmãos, se faz em primeiro lugar porque nós tivemos exemplo de irmãos que não tinham as mesmas garantias e os mesmos benefícios que nós temos, e eles perseveraram. As lutas, as dificuldades e mesmo a perseguição que porventura possa vir sobre a nossa vida na era presente, não se compara a lutas, as perseguições, as dificuldades e o martírio que eles viveram e suportaram até o fim. Então a perseverança se torna uma necessidade, não existe outra coisa. Pastor, acho que eu vou desanimar na fé. A vida cristã está muito difícil. Nossa, que luta, né? A ideia do texto diz, olha, você tem um bando de testemunha que venceu olhando para você e fala assim, olha aqui, seu fracote, não desanima não. Não retrocede não. Não desmaia não. Porque nós que não tínhamos nenhum amparo, comparado com aquilo que você tem hoje, porque Cristo já venceu, nós conseguimos. Então você precisa perseverar. Na galeria dos heróis da fé, sintetizada no capítulo 11, nós encontramos então exemplo de perseverança em toda e qualquer circunstância.
Isso mostra que ele se constitui esta multidão, ou uma multidão, uma nuvem de testemunhas de acusação quando nós falhamos na nossa fé. Não é nem a Escritura, irmãos. O próprio exemplo dos crentes do passado que foram bem-sucedidos se tornam essa acusação quando nós falhamos na nossa caminhada com Deus. Esse termo, portanto, testemunha, aponta para a aplicação judicial. Eles que foram fiéis até o fim, mesmo não vendo Cristo e sua obra, observam como estamos vivendo, uma vez que nós já vimos a obra de Cristo. Então, o primeiro ponto que enfatiza que a perseverança é necessária para nós, não é uma opção, é uma necessidade, é que os antigos obtiveram esse bom testemunho. Caminhando ainda, nós vemos, em segundo lugar, que a perseverança na carreira cristã é necessária, não só porque nós temos uma grande nuvem de testemunha nos encarando, mas também porque Deus nos chamou para isso. Veja ainda no verso 1, ele dizendo: corramos com perseverança a carreira que você escolheu. É isso que está escrito aí? É ou não? Não. A carreira que nos está proposta. A terminologia, a tradução aqui, a ideia é a carreira que já está traçada. Quando você começa numa maratona, depois você pode perguntar aí para o meu consultor de maratonas, o diácono Adilson, toda prova, ela já tem um percurso determinado. Você pode até não conhecer, mas quem bolou a prova, ele tem um percurso determinado. Muitas vezes você vai para a maratona sem saber, né, como se fosse aí um rally, mas você tem as marcações durante o percurso. Conforme você vai avançando, aquelas marcações vão te indicando. Mas para quem definiu a prova, o trajeto já está todo marcado. O segundo motivo que você vai perseverar é porque o nosso Deus, ele propôs um percurso. A carreira já está proposta. Ele não vai fazer absolutamente nada que o pegue de surpresa. E se ele propôs passar por vales, subir montanhas, viver em situações de adversidade, de lama, de pântano, é porque ele tem um propósito nessa nossa carreira. Ele tem um porquê de nos conduzir a passar por esses obstáculos. Ele já propôs exatamente todo o itinerário, todo o percurso. E ciente de que esse Deus é o Deus que me fortalece, é o Deus que cumpre com as suas promessas e que não me tenta, apesar de me provar, eu posso e devo perseverar até o fim. Deus nos chama para cumprir uma carreira que Ele já determinou. Em uma metáfora oportuna, o autor de Hebreus, comparando a vida a essa maratona ou com uma corrida, ele reforça que tudo já está traçado. Obviamente que cada traçado dessa carreira, com obstáculos, tem um objetivo específico, definido por aquele que propôs o percurso. Dê uma olhadinha comigo, marque aqui Hebreus 12, volta aí comigo para 2 Timóteo. Capítulo 2, verso 5, onde você vê o apóstolo Paulo usando essa mesma metáfora, que é a metáfora do atleta. Em 2 Timóteo 2, 5, você vai ver aí, falando do serviço, né? Ele vai usar tanto a figura do soldado, quanto a figura do atleta, quanto a figura do lavrador. E depois como obreiro. São algumas metáforas que ele usa. Aqui no verso 5 ele diz, igualmente, quem?
o atleta não é coroado se não lutar segundo. O maratonista, ele não vence a maratona se ele resolver sair do trajeto. O maratonista, ele não vence a maratona se ele resolver pegar um atalho. Você tem que correr segundo as normas, segundo a carreira que lhe foi proposta. Eu não sei o que Deus reservou para mim nem para você. Eu não sei se nessa vida, como diz um dos nossos hinos, nós teremos dias áureos ou dia de trevas. Eu não sei se nessa maratona que o Senhor propôs para mim e para você, que são diferentes, obviamente, porque o Senhor traça um trajeto para cada um, se estão momentos simplesmente de paz ou se nós teremos lutas e dificuldades. Se teremos que passar por enfermidades, por frustrações, mas seja lá qual for o trajeto que Deus planejou, eu tenho que cumprir o projeto e o que Ele traçou. Não posso correr, como diz aqui, ser coroado se eu não lutar. Aqui é a ideia da luta, não da corrida, mas a ideia é a mesma, né, do atleta, se eu não fizer conforme está pré-determinado. Irmãos, nós não sabemos qual que é o traçado que Deus fez para mim e para você. Mas a palavra do Senhor diz que, seja lá qual for o traçado, você tem que ser perseverante. Você não pode desistir da carreira proposta. E no próprio texto de Hebreus ele diz, se está pesado, clame a Cristo, que é socorro presente e oportuno nos momentos da dificuldade. Você tem lá uma equipe de apoio para te trazer a água no momento de dificuldade, para repor os sais na hora que a cãibra começa. Então clame a Ele, mas não se fatigue nem desmaie. Continue paciente, constante, perseverante a corrida, passo a passo, porque Deus traçou um projeto, traçou um plano, uma carreira que é possível ser concluída. Se você olhar, volte agora para 1 Coríntios. Capítulo de número 10, verso 13. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 13, nos diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Essa nossa maratona não vai ter um obstáculo além daquele que você possa transpor. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a luta, com a tribulação, com o problema que Ele coloca nesse trajeto de vida, Ele vos proverá o quê? Livramento, de sorte que possais suportar, de sorte que você não vai se fatigar, de sorte que você não vai desmaiar, de sorte que você vai suportar. Deus traçou uma carreira, um trajeto, com obstáculos específicos para cada um, mas obstáculos que não são supra-humanos, é possível transpô-los, é possível passar por eles, sabendo que o próprio Deus é quem nos socorre, nos ajuda, nos dando o livramento, nos dando os escapes para as dificuldades, de modo que possamos suportar. O segundo motivo, portanto, irmãos, que você tem que ter como entender que a perseverança é uma necessidade, é porque Deus traçou um projeto, uma carreira, que é possível ser vencida.
não desanime. A cada passo na fé cristã, você está mais perto da linha da chegada. Caminhando mais um pouco, irmãos, voltando aqui para Hebreus, capítulo 12. Nós vemos que a perseverança na carreira cristã é necessária também, porque Jesus é a garantia do sucesso em perseverar. Quando nós olhamos aqui para Hebreus capítulo 12, o verso 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Verso 3, ele diz: considerai, pois, atentamente. O que eu vou considerar atentamente? O exemplo de Jesus, né? Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. Então, o terceiro motivo que aponta para o fato da perseverança ser necessária é que, da mesma forma que Cristo venceu, Ele é a garantia do nosso sucesso em vencer. Como já dissemos, Jesus não é apresentado como mais um exemplo simples na galeria dos heróis da fé. Mas sim, categoricamente, ele é apresentado como o autor e consumador da fé. Ele é o início, pois ele nos dá a fé. Ele é a fonte da fé. E ao mesmo tempo é o fim, é o consumador, é o que realiza, é o que carimba. É o que garante que o sucesso será uma realidade. Mesmo que esteja difícil, saiba que a vitória já foi dada. Já foi alcançada em Cristo. Quando eu imagino essa metáfora usada pelo autor aos Hebreus, irmãos, eu não vou saber nome, porque eu sou péssimo disso, mas se você regula a idade comigo, provavelmente você vai se lembrar daqueles jogos olímpicos, onde aquela, se não me engano, dinamarquesa ou suíça, entra depois de uma maratona, já quase final, cambaleando, um bonezinho torto, e andando totalmente torta, com os músculos já não obedecendo. E ela entra dentro do estádio olímpico para dar a última volta. Se lembra dessa cena? Talvez você saiba até o nome, sabe qual que eu estou falando. Eu sou, nesse sentido, sou horrível. Mas aquela cena está viva em minha mente. E se você se lembrar bem, do lado dela, faltando ainda alguns metros para ela atravessar, estava o técnico e um médico, incentivando-a a não desistir, a perseverar até o fim. E eles vão acompanhando, eles não podem entrar dentro da pista, mas eles ficam margeando a pista no gramado e ali, incentivando, fortalecendo-a. E quando ela dá, então, o passo sobre a linha de chegada, eles então a acolhem e já começa a cuidar das suas dores e sustentá-la. Eu não lembro nem o nome de quem ganhou, nem dela, né, que pegou lá, sei lá, em que lugar. Mas aquela cena, eu era menino, aquela cena marcou a minha vida, em ver a perseverança daquela mulher com todas as dificuldades que aquela maratona impôs sobre ela. Mesmo cambaleando, irmãos, mesmo com as maiores dificuldades, mesmo que todos os seus músculos digam não, persevere, porque a linha de chegada já está ali. E não importa a sua posição nessa carreira, a vitória já é sua, porque Cristo venceu por você. E Ele está ao lado, como técnico, como médico, te incentivando passo a passo, para que ao atingir a meta, você possa se prostrar, se jogar aos braços dele, como aquela atleta assim fez.
Se você observar aqui o verso 2, em Hebreus 12, o texto ainda vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Suportou a cruz, não fazendo caso da desonra, da ignomínia, do julgamento público, da degradação social, do opróbrio. Ele nem ligou por ser considerado maldito sob a cruz em seu lugar. Terceiro motivo que você tem que contar com a perseverança como algo necessário na sua vida é porque Cristo suportou a cruz. Porque Cristo suportou o opróbrio. Porque Cristo suportou a vergonha, a desonra no seu lugar e no meu lugar. Ele deixou a sua glória, como Paulo vai dizer. Aqui, como o autor aos Hebreus vai dizer, a alegria que lhe estava proposta para suportar nada mais, nada menos do que a cruz. Não ligando para a vergonha, para a ignomínia, para a desonra que aquela situação o colocaria. Cristo, irmãos, até o dia de hoje, é desprezado por muitos. É alvo ainda de gozações, de escárnios. Ainda hoje, muitos ímpios o desprezam. Mas o texto aos Hebreus te faz lembrar que ele fez isso por você. Não se envergonhe da carreira cristã. Não desanime da fé. Não pense em desistir. Porque Jesus garantiu o sucesso suportando na cruz, sendo alvo de maldição no madeiro, para que eu e você, apesar de tudo que somos, obtivéssemos a garantia do sucesso, a garantia da vitória. Você tem que perseverar. A perseverança é uma necessidade. Porque Cristo suportou a cruz por você. Porque Ele se colocou no lugar de desonra, no lugar de vergonha, de opróbrio, de degradação, para que te desse vida. E é justamente isso quando nós entendemos, irmãos, que nos faz abrir mão de tudo nessa vida que não agrada e glorifica o nome do Senhor. Nós vamos ver que na sequência, quando tratarmos do como nós fazemos para perseverar, uma das questões que vamos tratar é justamente isso. Tirar da vida tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que não traz um bom testemunho para o nome de Cristo. Porque se aquilo que Cristo fez por você não for superior ao ponto de você deixar os vícios por causa de Cristo, deixar o reconhecimento social por causa de Cristo, deixar qualquer desejo pessoal e carnal ser suprido além da vontade de Cristo, então você não entendeu nada do que Ele suportou por você. Dando um espóliozinho aqui, se você observar aí na sequência de Hebreus 12, verso 4, ele vai tratando ainda do como ele diz, ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido o quê? Até o sangue. Cristo foi para a cruz e derramou o seu sangue. E é justamente por isso que você tem que perseverar. Mesmo que para abandonar qualquer vício ou qualquer prática pecaminosa, você sofra até o sangue. Mesmo que, como Paulo, você tenha que se esbofetear. Fazer morrer a sua natureza terrena.
E você vai fazer isso perseverantemente, porque Cristo suportou na cruz uma dor muito maior no meu lugar e no seu lugar. O verso 3 diz que ele suportou tamanha oposição. Veja aí que é repetido, né, essa expressão. O verso 2, ele diz que suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E depois no verso 3 ele diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou com tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Tem gente que fala assim, se eu falar que eu sou cristão, eu vou perder os amigos. Os amigos do inferno, irmãos. Porque se eles não amam Cristo, é para lá que vão. E se você quiser perseverar a amizade desses, e não a amizade de Cristo, porque vai ser uma vergonha para você suportar a oposição dos amigos, dizendo que você é um crente. Fulano agora é crente. A oposição dos pecadores, Cristo já suportou por você. O que é suportar uma oposição de cidadãos do inferno? Nada. Por que dar valor àquilo que os seus amigos, seus parentes, seus parças pensam quando você assume um compromisso? Não teria nem que passar isso pela sua cabeça. Porque se você for perseguido por eles ou ser alvo da oposição deles, Cristo suportou muito maior oposição por te amar. E é por isso que a perseverança na vida do crente não é uma opção, mas é necessária. Pastor, a namorada vai largar de mim. Que eu me converti e agora ela ainda não. Vai romper comigo. Por isso que Cristo diz que aquele que quer ser seu discípulo tem que amá-lo acima de todas as coisas. Mais do que a sua própria vida, mais do que pai, mãe, irmão, irmã, todo mundo. Porque se você não amar a Cristo mais do que todo mundo e mais do que a si mesmo, Lucas 14, Lucas 9 vai tratar disso, você não pode ser discípulo dele. Ele suportou a cruz, e ele suportou a ignomínia, e ele suportou a oposição. E não é uma oposição qualquer não. Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E ele fez isso justamente para que você não se fatigue e não desmaie. Mas para que você persevere. A perseverança, irmãos, é, portanto, necessária à vida do verdadeiro crente. Jesus Cristo, ele foi até o fim e nos garante que estará conosco também até o fim. Nós lemos na nossa liturgia, o presbítero Roberto, Mateus 28, 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Esse é verdadeiro amigo, aquele que vai estar conosco até o fim. Ele venceu para que você persevere até o fim. Não importa a oposição dos outros. Não importa as lutas, as dificuldades. Jesus me garantiu o sucesso nessa perseverança. Concluindo, irmãos, concluindo em especial essa primeira parte do sermão, onde tratamos sobre a necessidade da perseverança, ou paciência, ou resistência, ou constância na carreira cristã. Relembramos que fomos alcançados pela graça de Deus através da pessoa, da obra e do sofrimento de Jesus Cristo, o autor da nossa salvação, como é dito em Hebreus capítulo 2, verso 10, e que, portanto, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas
jamais nos desviemos, ou seja, perseveremos. E assim, nunca venhamos a negligenciarmos tão grande salvação, mas que venhamos a completar a carreira que nos está proposta sem fatigar ou desmaiar. É por isso que a perseverança se transforma numa necessidade. Pastor, e como? Mas como então eu vou perseverar até o fim? Esse é o tema do domingo que vem. E eu espero em Deus que tanto eu quanto você estejamos aqui para caminharmos juntos, para entendermos não só que a perseverança é uma necessidade, segundo esses 3 pontos que trabalhamos, mas o modo que o próprio Deus aperfeiçoou e demonstra na sua palavra. E que o Senhor assim nos abençoe. Amém?